Núcleo de Memória do Supremo Tribunal Federal continua no programa de hoje a conversar com o ministro do STF, aposentado, Paulo Brossard, ex-ministro da Justiça, senador, líder do então MDB no Senado Federal, que teve uma participação muito importante na história da redemocratização no Brasil. Falávamos de discursos que proferiu em sua passagem pelo Senado, e o senhor debateu com importantes senadores e importantes porta-vozes do regime de então, né? E o senhor se caracterizava por ter uma atitude franca e corajosa e assertiva, mas ao mesmo tempo por manter um nível elevado nesse debate, que às vezes a gente até sente falta no debate parlamentar nos dias de hoje. Como era essa vida no Senado Federal num momento tão difícil da vida nacional? Ora, eu fui eleito senador quando nada me autorizava a imaginar ou esperar que pudesse ser. E eu pensei comigo mesmo, o Estado tem uns 6 milhões de habitantes naquele tempo, e como todos os estados têm 3 senadores, eu sou uma terça parte dessa diminuta parcela, em 6 milhões, 3 cidadãos. De modo que, o que me cabe fazer? Fazer as coisas que devem ser feitas, pelo menos na minha apreciação, da melhor maneira possível. E com isso, é claro, já então eu tinha alguma leitura sobre fatos parlamentares importantes, né, da história do Brasil, sem falar de outros países. Eu digo, eu não posso me quebrar esses padrões. Fui estabelecendo isso, quer dizer, um respeito por parte dos colegas, o presidente Sarney. O presidente Sarney, ao tempo em que era senador, e eu também, nós várias vezes também discutimos. Ele é muito loquaz, tem aquele diz que é o mal nordestino, né? Mas o fato é que fala muito bem, fala com muita elegância, muita espontaneidade, e tivemos debates vivos, assim, acalorados. Mas isso não impediu que, com o correr do tempo, fôssemos nos apreciando reciprocamente. Aliás, o doutor Piloto dizia, mais uma vez ele disse isso, que a Câmara, se não tivesse nenhuma utilidade, teria pelo menos a de aproximar as pessoas diferentes. Há certos fatos que aconteceram e que muitas vezes eu fiquei a meditar sobre por que isso não foi feito antes, por que não, será que... E tanto assim que, depois até o fim da vida, nós sempre fomos aliados. Então, são essas coisas que me fizeram pensar muitas vezes sobre o erro de certos excessos, etc. E uma coisa que me impressiona ainda hoje, é que hoje, muito mais do que antes, é que as maiorias que são formadas até meio assim com prego e martelo, parece que existem para aprovar o que o Executivo quer. Não é para prestar uma colaboração. Não, é para aprovar seja lá o que for. Eu me recordo na Assembleia Legislativa, o governo, nós apoiávamos o governo. O governo enviou um projeto pedindo autorização para vender um horto florestal, que está aqui. Eu vi aquilo, eu disse, mas isso é uma barbaridade. Não há um horto, uma outra área para fazer um horto como esse. Muita gente ficou brava comigo. E eu, até que o governador, no último dia, tivemos lá uma conversa. O governador é um homem tranquilo, passivo, fato, contrariado, mas não, então o governo retira o projeto. E eu digo, parabéns pela decisão. Sábia, luminosa decisão. Graças a isso, o horto que está aí. Quer dizer, bastou um deputado que falou, etc. Tal. No período
do Senado também, em que o senhor foi líder do MDB, o senhor participou da chapa do general Euler Bente Monteiro, que disputou a presidência da República contra o general Figueiredo, pela Arena, voto indireto. Já sabia-se de antemão que a vitória era do general Figueiredo. Por que o senhor fez isso? Porque o senhor entrou ali para a pregação democrática? Qual era o objetivo? Como foi essa história? Até um particular aí que pouca gente conhece. Fui feito candidato a vice, porque a bancada, né, eu nunca reivindiquei, nunca procurei nada disso, mas alguém tem que ser. Depois, quando foi retirada a televisão, eu sustentei e pretendi que fossem retiradas as candidaturas. Porque não há condições. Com televisão, a gente pode, inclusive, fazer uma pregação que valia a pena. Não? Bom, o general Euler não concordou com isso e, por conseguinte, ficou. Depois disto, depois sendo eu líder do MDB no Senado, na hora lá de chegarem o general Figueiredo e o Aureliano, como vice-presidente, e eu como fui designado para introduzir, e eu fui, e depois fui censurado. E eu digo, mas olha, em primeiro lugar, eu propus a retirada depois. Não, minha tese não foi vitoriosa. E agora depois, eu concorri com o Aureliano. O Aureliano me ganhou, agora depois eu não vou cumprir um ato de rotina. Não, eu não faço isso. Muito bonito, não? Estamos conversando com o ministro Paulo Brossard, neste programa do Núcleo de Memória do Supremo Tribunal Federal. Núcleo de Memória do Supremo Tribunal Federal entrevista hoje o ministro Paulo Brossard, que, ao deixar o Senado, passou um tempo no Rio Grande do Sul, sua terra natal, trabalhando como advogado, e depois voltou à cena nacional quando convidado, após a redemocratização, convidado pelo então presidente José Sarney para ocupar um cargo no governo. O senhor tinha sido adversário do José Sarney, do então senador José Sarney, no Senado Federal, naqueles tempos mais difíceis. E depois ele o convidou para integrar o seu governo. É verdade. Também é verdade que, ao longo do nosso convívio, os debates, às vezes, um pouco quentes, nunca impediram um trato civilizado. E, para surpresa minha, efetivamente, ele me convidou e mais do que isso, porque depois ainda me convidou para ser consultor-geral da República, mas depois ainda me transferi para o Ministério da Justiça e depois ainda me contemplou com a maior honra que eu acho que um cidadão numa república, numa democracia pode ter, que é juiz da mais alta Corte de Justiça do seu país. Acredito que tenha tido um êxito, se não absoluto, pelo menos um êxito relativo nessas coisas. E nessas coisas assim humanas, né, isso assim, é um lugar já por direito próprio que é reservado para a crítica. Isso aí é natural. O senhor, no Ministério da Justiça, empreendeu um programa pioneiro relativo às penitenciárias, à construção de é verdade. E que, de certa forma, não teve continuidade, não é isso? É verdade, porque
Quando eu fui secretário da Justiça no Estado, 6 meses, um certo dia eu verifiquei que tinha sido a Casa de Correção de lá, era um presídio construído na metade do século XIX e para X de tempos. Com o tempo, o resultado tinha 10 vezes mais. Cheguei na secretaria, pedi o contrato que tinha sido feito antes de mim, e verifiquei que o prazo estava esgotado e a demolição não tinha sido feita, era para demolir, apagar aquela nódoa. Eu imediatamente, aquele dia, eu anulei o contrato por descumprimento. O fato é o seguinte, eu fiquei muito impressionado com isso. E procurei verificar aqui, eu digo, quais foram, de todos fiz uma consulta assim, qual foi a última penitenciária que foi feita no Rio Grande do Sul, em São Paulo. E era desalentador. Eu digo, não, então tem que fazer. Já que não pode fazer menos de uma, porque não pode fazer meia penitência, então fazer uma por Estado. Agora, evidentemente, aquilo era o começo, era para continuar. Eu sempre digo que eu compreendo que um administrador, em vez de fazer uma cadeia, se ele pode fazer uma boa escola, ou um hospital, né? É claro que é muito, dá melhor nome fazer aquilo, fazer uma cadeia. É como fazer esgoto, né? Fica enterrado, ninguém dá valor àquilo. E depois o desaparelhamento das polícias era uma coisa chocante, era e é. Uhum. Então, fazer um plano lá para doar um veículo para cada município brasileiro. Para a segurança. Grande ou pequeno. Para serviço da polícia. As capitais, então, naturalmente, com um número superior, variando a cidade, se fosse dar pela sua população a São Paulo, mais da metade, não é? Mas, é claro, não foi feito. Mas foi feita uma distribuição mais ou menos equitativa. O fato é que nunca houve uma reclamação. Agora, como comprar quase 5 mil carros, concorrência pública, mas se eu estabelecer os requisitos do carro, eu posso estar dizendo que só uma empresa tem condições de vender. Como? Então, vamos fazer o seguinte, eu perguntei para os fabricantes se eles tinham, cada um deles sabia qual era o seu lugar no mercado nacional. Qual era a venda de cada um do seu produto. Não, isso é fácil, a maior é fulano. Muito bem. E se eu comprar de todos o número correspondente à porcentagem de cada um no mercado? É satisfatório? É claro, está resolvido o problema. O senhor chamou os jornalistas também, né? Antes disso, convidei os jornalistas para um almoço e entreguei a cada uma pasta com todos os dados relativos e dizendo, olha, isso que eu pude fazer foi isso. É possível que tenha alguma falha, isso sempre tem. Eu não encontrei, mas vocês que são inteligentes e argutos, vocês podem descobrir. Se descobrirem, me avisem antes, porque eu corrigirei. Agora, falar depois não adianta. Aí não adianta. Agora, tem que falar agora. Bom, felizmente não houve uma, e nunca teve. E ainda no campo da política foi nesse período que se consolidou a democracia, né? Até há um episódio aí, não se tornou público, mas é interessante. Num certo dia, lá com o presidente, ele me disse, ele tinha sido eleito por 6 anos, que era o prazo, não. O Tancredo tinha sido eleito também por 6 anos. Mas o presidente Sarney propôs que fosse reduzido para 5 anos. E ele então disse que se fosse reduzido o mandato dele, como circulava lá, que ele renunciaria à presidência. Se fosse reduzido para 4 anos. Na Constituição. Que ele tinha sido eleito por 6. Ele tinha sugerido 5, restabelecendo a tradição. E eu ouvi aquilo e não disse nada. Mas fiquei pensando comigo mesmo.
que aquilo podia ser uma coisa bastante desagradável, sob o ponto de vista institucional. E eu deixei passar um pouco, depois disse, vem cá, eu vou fazer uma pergunta. Aquela história que, quando falou há pouco aqui, né, renunciar, né, isto é uma inclinação, é uma hipótese, ou é uma decisão? Agora é o ministro que está falando, fazendo esta pergunta. Ele diz, não, é uma decisão. Eu me considero assim como de certa forma, repudiado. Então eu disse a ele, olha, eu fiquei pensando nisso aí porque isso tem implicações, etc. Eu deve ter meditado sobre isso. Né? De modo que eu me sinto na obrigação, como ministro, como brasileiro, de tomar algumas providências que resolvam esse problema. Agora, para isto, eu terei de conversar com algumas pessoas. Eu pensei em 4 pessoas. São os presidentes dos 4 maiores partidos com assento na Constituinte, que representam 90%. Com 4 pessoas a gente pode conversar. E dentro da reserva possível, segredo deixa de existir, mas depois já deixou de ser segredo. E ele diz, não, eu confio no teu critério, etc. Tal. Tá bom, então vamos sair dali, etc. Depois meditei mais um pouco, depois eu fiz o convite aos 4 para uma reunião cedo, às 8h30 lá no Ministério. Não tinha ninguém. Eu só tenho um pedido a fazer. Não tomem isso como ameaça, porque eu não faria, pelo respeito que tenho aos senhores, pelo respeito que tenho a mim mesmo, pelo respeito que tenho, eu não faria isso como ameaça. Mas estou falando com toda a franqueza para dizer o que aconteceu de uma conversa até então entre 2 pessoas, os dados são esses, assim, assim, assim. Então eu volto a dizer que eu não peço segredo porque não pode haver. Agora peço a reserva possível. E sabe que não falei uma palavra. Uma palavra. E no fim ficaram 5 anos na Constituição, né? O senhor conversou com Franco Montoro a respeito do mandato do presidente Sarney, os 6 anos? Nenhuma palavra. A propósito, nenhuma palavra. Conversamos neste programa com o ministro Paulo Brossard, ministro aposentado do STF, ex-senador da República. Voltamos já já.